A gente consegue mostrar para o cliente, né, o tamanho do projeto que ele quer resolver. E se a gente não consegue mostrar isso, é porque ele precisa de algum tipo de serviço de consultoria para conseguir ter essa visão. Né? Olha, pessoal, isso aqui é que nem ter um filho, né? Então, assim, foi construído o produto está no ar, ele precisa ser sustentado. Eu não sei se a gente vai voltar para um patamar pré-pandemia, tá? Eu acho difícil porque, no final das contas, tiveram processos e ferramentas que vieram para ficar. Estamos aqui com mais um convidado muito especial. Ele que é graduado em Engenharia Elétrica pela URGS, isso. Tem 11 anos de experiência na parte de gerência, suporte, na parte de TI, telecomunicações, e é co-founder e co-CEO da Base Digital. Muito obrigado por participar, Corset. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal, de estar palestrando aí no evento. O evento está bem bacana, bem legal, bastante gente aí, né, vindo aí nesse sábado, né? Eu sei que é um podcast, mas é um sábado chuvoso, então o pessoal está prestigiando bastante aí. Fica imaginando a chuva, né? De fundo. Exatamente, né? Show. Eu queria começar com uma pergunta. Claro, é um podcast de tecnologia, mas a gente tem muita curiosidade da área de empreendimento também. E eu queria saber, assim, acho que faz 13 anos já que a base existe, tu comentou, né? Como é que foi essa ideia, assim, a necessidade de criar a base? Como é que ela nasceu lá 13 anos atrás? Tá, vamos lá. Vou falar porque, na verdade, isso é uma união de pessoas, né, para se formar uma sociedade. Mas a gente tinha o seguinte contexto, né? Eu, na época, junto com um dos meus sócios, né, estávamos saindo de uma empresa de TI, né? E estava começando tudo no digital. Né, e outro sócio, né, que atua com a gente hoje em dia também estava encerrando ali uma carreira numa grande corporação, né, para a gente poder estar criando aí a base digital. Né. E a gente viu que existia uma necessidade de mercado, que era um mercado pouco digitalizado, era tudo muito novo, né, e viu que, enfim, agências de publicidade na época tinham aí uma necessidade de entregar projetos como sites simples, landing pages, banner em flash, coisas que existiam na época, né? E a gente viu uma oportunidade nesse nicho. E foi onde a gente entrou, né? Acabou, né, nesse meio tempo agregando mais outros 2 sócios para o time. Hoje somos em 5 na base, né? E a empresa foi crescendo, foi se adaptando ao longo dos anos, né? A digitalização, o setor de tecnologia cresceu muito, né? Por diversos motivos aí, acho que todo mundo sabe, vem acompanhando, e a base foi se adaptando ao longo do tempo com isso. Perfeito. E ali na tua apresentação tu falou muito da questão do cliente, né? Então, tipo, a base é uma empresa que presta serviços também, assim como a Testing Company, né? E muitas vezes tu entra em cliente que nem tu comentou, tem um prazo para ontem, e o investimento que eles têm pro projeto é quase, né? Tipo, um investimento muito menor do que o esperado. Um investimento sempre limitado. Isso. Né? Minha dúvida é o seguinte, tem como mudar a visão do cliente ou é muito difícil, assim, de tentar mostrar pro cliente, olha, a gente precisa de 3 vezes esse teu prazo e 3 vezes esse valor para dar certo? Uhum. Vamos lá, o que você me gosta de dizer nesse caso? Né? A gente tem que ser sincero com o cliente. Né? E no nosso caso, né, no caso da base, uma empresa de tecnologia e que a gente já tem, né, uma grande rodagem pelo mercado, bastante experiência, né, no assunto, a gente consegue mostrar para o cliente, né, o tamanho do projeto que ele quer resolver. E se a gente não consegue mostrar isso, é porque ele precisa de algum tipo de serviço de consultoria para conseguir ter essa visão. Né? Então, o passo 1, né, é cliente. Tá aqui o tamanho do projeto que tu quer, né? Eu preciso disso de prazo, eu preciso disso de orçamento. Tá? A gente pode fazer esse projeto, né, de uma vez só, ou, né, se a verba e o prazo é tanto, a gente consegue entregar uma parte, né, e a gente entra no que eu comentei ali dos MVPs. Né? Então, vou entregar uma primeira versão X que cabe, cumpre algum tipo de meta necessária para o cliente, né, e também serve como um começo para a construção de um produto digital, por exemplo. Tá? Sim. E quando tu faz essa entrega do MVP, às vezes não acontece do cliente falar, tipo, tá bom, a gente vai parar no MVP. Acontece, sim, e claro que depende muito do nível de maturidade do cliente com relação ao produto que ele está colocando no ar, né?
Mas existem casos, né, que vai o MVP para o ar e precisa de um tempo para o cliente rodar esse MVP no mercado, ter feedback de usuário, né, do consumidor dele, né, para poder entender qual é o próximo passo que ele vai dar. Tá? Então, sim, né, isso acontece. Né, ou tem um outro caso, um outro cenário que também é bastante comum, né, que é a gente entrega um MVP e o cliente precisa internalizar isso. Tá? Porque foi feito um produto, mas ele tem uma equipe que lá dentro, né, para fazer sustentação. Então, vai acontecer, são cenários distintos, né, e faz parte do jogo, a gente fala, né, faz parte do dia a dia. Tá? Às vezes na verdade, um grande banho de água fria, né? O cliente deve vir com um sonho, muitas vezes, e ele tem que ter o choque de realidade, né? Eu não sei se vocês, quando o cliente chega com alguma visão, se ele já está com a visão mais madura, ou vocês têm que amadurecer essa visão deles. Depende do nível de maturidade do cliente. Né? Falando de produto digital, né? Se o cliente está no processo de transformação digital, está no início desse processo, né, a gente acaba auxiliando, né, com uma visão baseada na nossa experiência, né, para mostrar para esse cliente, né, o caminho, né, assim como tentar sempre estar ajudando para ser mais assertivo. Mas muitas vezes tem um cliente que ele já é digitalizado, já é maduro, já vem com a ideia pronta, né? E a gente vai para a execução direto. Tá? Então, assim, a gente acaba tendo os dois cenários, né? E tem muito cliente que acontece, aí tu usou o termo balde de água fria, mas tem clientes que depois que a gente, né, realmente mostra, não, pessoal, para o processo de digitalização, para a construção de um produto, precisa fazer isso, e mostra todo o processo de trabalho, né, necessário para atingir o objetivo que ele quer, né? Ele segura o projeto, às vezes, né, por um tempo, né, ou até mesmo não executa. Então, todos esses cenários são cenários cotidianos, né, que a gente acaba enfrentando e faz parte do serviço. Né? Esse do processo é que às vezes a gente até teve outras palestras outros episódios aqui do podcast que a gente que foi comentado que muitas vezes o tech e o negócio não se comunicam e o negócio pensa uma coisa do tech e daí quando ele vai ver é muito mais embaixo o buraco. Então, tipo, precisa de realmente muitos mais processos para um software ser desenvolvido, por mais simples que ele seja, a gente tem que ter todos os processos definidos, porque senão, o que nem acontece, a gente pensa num carro, a gente desenvolve uma bicicleta. Depois joga a bicicleta fora, desenvolve uma moto. E nunca chega no modelo que a gente quer, né? Então, às vezes, essa conversa, claro, é essencial para conseguir chegar num consenso, né? E eu acredito que é por isso que muitas vezes o pessoal pensa que é mais simples, mas, né, acaba tendo que desistir do projeto, percebe que o investimento que eles tinham não é o adequado para fazer o projeto, ou dá uma pausa para conseguir mais investimento, né, conseguir mais valor para esse projeto. Acho que com certeza é essencial para o desenvolvimento. Né? E nesse caso dos clientes de vocês, normalmente eles têm a TI que entra em contato com vocês, ou é a área de negócio que entra já com aquela ideia, ou tem meio de campo assim? Vamos lá, majoritariamente, né, a gente fala com os times de negócio e faz o meio de campo com a TI. Mas nós temos casos também que a TI acaba entrando direto em contato com a gente para a gente poder tá atuando no dia a dia. E aí, de novo, esse ponto de entender, né, como é que funciona início, meio e nunca tem o fim, né? Nunca tem o fim, porque não adianta, né? Aquilo, colocou no ar um produto, né? Ele precisa de alguma forma ser sustentado, né? E em algum momento ir evoluindo. É o que a gente sempre tenta trazer, né? Olha, pessoal, isso aqui, né? Que nem tem um filho, né? Então, assim, foi construído o produto está no ar, ele precisa ser sustentado. Não necessariamente o time de negócios vai ter essa visão, porque o time de negócio ele está tentando resolver, né? Algum tipo de problema, né? Alguma necessidade que ele tem. Não é obrigação dele saber também, né? Ele vai atrás dos especialistas no assunto e a gente acaba entrando nesse meio de campo, né? Seja para fazer uma interface com a TI, seja com a própria execução e ajuda na concepção ali do que precisa ser feito. E como é que foi para vocês essa visão da pandemia? Porque acontece, né? A gente até às vezes conversa um pouco, a gente viu aqui mesmo na teste, que a pandemia acelerou a digitalização de algumas coisas, né? Como foi para vocês, assim, os clientes trouxeram mais demandas, evolução dos próprios produtos, ou daqui a pouco surgiu uma série de outros clientes que precisavam, tipo assim, a gente precisa de em 3 meses algum produto rodando para mim ter alguma maneira de vender, assim, sabe?
Vamos lá, a pandemia ela teve 2 etapas, pelo menos no nosso dia a dia, o período de pandemia, né? Eu diria que os primeiros 3 meses foi um momento em que ninguém sabia o que fazer, tá? Todo mundo, né, pisou no freio, né? Então, e isso não foi uma questão específica do nosso mercado, isso foi uma questão global, Todo né? mundo esperando que acabasse logo, né? Exatamente, mas sem ninguém sabia o que efetivamente iria acontecer. Mas num segundo momento, né, o processo de transformação digital, né, digitalização desses clientes, assim como ferramentais que eles possuem, né, obrigatoriamente ele teve que ser acelerado, porque todo mundo em casa, né, a gente teve um período aí que só serviços essenciais estavam efetivamente na rua, fisicamente falando, né? Então, o que ocorreu do ponto de vista de tecnologia foi uma aceleração muito rápida, tá? Muito rápida. E a minha opinião é que ela foi, inclusive, além do necessário, no sentido de, né, o mercado de TI deu uma impulsionada, tá? Ah, mas não necessariamente entregou o que era esperado durante os últimos 2 anos e meio. Por quê? Porque tem um tempo que é importante, que é de qualificação de mão de obra para todo mundo estar trabalhando, entendimento real de produto, e às vezes acelerada, dependendo do caso, foi mais rápida do que deveria ser. E agora a gente está num momento pós-pandemia, já faz mais de ano aí que a pandemia foi dada aí como encerrada, né? A gente está num momento que eu diria que é um momento de o mercado de TI segue crescendo num ritmo menor, mas ao mesmo tempo ele está se readequando, né, para os patamares, vamos dizer assim, né? Não diria pré-pandemia, mas para patamares menores, né, do que a gente teve na época. Sim. Acho que agora tá um momento que o pessoal tá voltando ao que era antes, né? Exatamente isso. Então, eles estão, acho que a área de negócio está percebendo que tem coisas que eles desenvolveram durante a pandemia que talvez já não vai fazer mais tanto sentido, e projetos que eles tinham ideia para ser feito durante a pandemia já não vão ser mais feitos porque agora já não, né, não tem mais pandemia, voltou às lojas físicas. Ainda existe muita gente que prefere ir na loja física fazer compras, ou prefere ir, ou tem muitos serviços que a gente precisa ir no local, né, que antes foi dado um jeito, acho que um que aconteceu muito que eu lembro é a carteira de motorista. Antes a gente tinha ali o prazo de 1 ano para fazer. Veio a pandemia, os centros de formação de condutores aumentaram. Agora vai ser 3 anos, então tu vai ter que fazer a carteira em vez de um só. Não foi excluído, né? O momento de fazer ele presencial, porque não tem como fazer carteira de motorista online, né? Uhum. Então acho que realmente teve esse boom da tecnologia, e agora ele tá voltando ao normal, porque realmente os serviços essenciais que antes eram presenciais vão voltar a ser presenciais, né? Ir ao A banco. gente se adaptou bem à situação específica, né? Algumas coisas mudaram para sempre mudar. O trabalho remoto foi eu vejo claramente, né? Porque ainda TIs de indústrias, por exemplo, ainda tinham essa questão de trabalhar remoto, às vezes, pelo menos o modelo híbrido, com certeza foi alguma coisa que foi adotado nas áreas de tecnologia que ainda mantinha o modelo presencial, né? Mas houve uma questão de adaptação, né? E é uma tendência, eu acho que na grande parte das empresas, né? A gente tem também agora várias tendências tecnológicas surgindo, né? A gente teve algumas apresentações que mostraram isso no dia de hoje. A primeira em questão de segurança, outra de inteligência artificial. Então, para ti que está em contato com um grande conjunto de clientes ali, tu mostrou para nós que áreas totalmente diferentes, assim, o que tu vê, assim, de tendências que os clientes falam, isso aqui, tipo assim, o que dá para me integrar com essa tecnologia? Claro, às vezes vocês vão dar o banho, não, isso aqui não faz sentido para ti, mas tu vê, assim, os clientes trazendo, inteligência artificial, assim, o que eu posso usar, a internet das coisas, assim. Sim. Vamos lá. Assim, só um ponto. Eu não sei se a gente vai voltar para um patamar pré-pandemia, tá? Eu acho difícil porque, no final das contas, tiveram processos e ferramentas que vieram para ficar, né? Então, assim, não se muda. O trabalho remoto muito bem citado por vocês, assim, né? O híbrido agora é praticamente obrigatório, né? Não é 100% remoto, mas é praticamente obrigatório que alguém vai ficar em casa, né? Para quando, obviamente, trabalha com um tipo de prestação de serviço de tecnologia como a gente, né?
E aí, sobre a parte de tendências, o que o cliente quer, na verdade, assim, inteligência artificial tá a bola da vez, tá? Mas na prática, né, o que é necessário é a automação de cada vez mais processos. E inteligência artificial é uma forma da gente conseguir estar automatizando algumas coisas. Né? Dá para automatizar muita coisa sem inteligência artificial. Então, todos os cenários eles têm que ser analisados. Né? O que eu enxergo, né, é que assim, o processo de digitalização dos clientes, né, ele não vai parar. Isso, obviamente, não tem como retroceder. Né? A inteligência artificial vai entrar nos cenários que tem que entrar. Vai ter gente que vai fazer muita coisa boa e assertiva, né? Assim como vai ter muito erro com inteligência artificial também, porque vão ser tomadas decisões às vezes prematuras, com pouco estudo, e faz parte o errar e acertar. Faz parte, porque no final é tudo muito novo para todo mundo, assim como, né, eu expliquei ali na palestra, né? Pô, começou a internet, digitalização, site, né, sai de flash, vai para outra tecnologia, vem iOS, vem iPhone, Android, enfim, né, tudo foi evoluindo com o tempo. E agora com a IA também vai ser a mesma coisa. Né? Assim, a gente tem que entender bem quais contextos ela vai funcionar bem e quais ela não é necessária efetivamente, com automações mais simples, podem ser resolvidos. Né? É aquela história de não tentar reinventar a roda, né? Também. Então, tipo, por que eu vou botar IA num processo que ele já é bem definido e ele funciona perfeito? Às vezes tu vai colocar ali e ela vai mais atrapalhar do que te ajudar em alguma coisa, né? Se o processo está bem feito, está definido, né? E não necessariamente tu precisa de uma IA para resolver, não precisa inventar moda. Né? Assim, segue como tá. Né? Porque, e de novo, tudo tem que ser avaliado e analisado para a gente definir o melhor caminho. Né? Com certeza. Foi um prazer ouvir tua palestra, tá? Tem vários assuntos ali que tu trouxe ali em relação à gestão, assim, principalmente ali da cartela de cases de vocês, é muito interessante, porque vocês atuam com tudo que é ramo de cliente, assim, é muito interessante. Os times têm que ser bem dinâmicos, eu imagino, com certeza, né? E foi um prazer também te receber aqui no podcast, né? Agradeço muito por ter participado. Vamos marcar qualquer hora de fazer um episódio completo, que hoje a gente tá fazendo, né, episódios mais enxutos. Mas quero muito marcar uma conversa aí de 1-2 horas pra gente bater um papo. Perfeito, pessoal. Vamos marcar. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do podcast, ter participado da palestra aí. Tô à disposição aí para os próximos. Ok? Certo, então muito obrigado. Fechou. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado.